Se o seu processo de nacionalidade finalizou, imagino que tenha finalizado de forma positiva, ou seja, foi concluído com sucesso. Se é este o caso e a sua autorização de residência está caducada, saiba que você já é um cidadão português e não precisa mais da autorização de residência. O que deve fazer agora é um cartão do cidadão no IRN. Veja junto ao IRN se o seu assento de nascimento em Portugal foi transcrito. E se ele está aqui em Portugal, já na base de dados do IRN, você tem direito a solicitar o cartão do cidadão. Então não perca mais tempo com autorização de residência, faça o cartão do cidadão e meus parabéns pelo sucesso no processo de nacionalidade. Se a sua manifestação de interesse ainda lhe permite fazer alterações, isto pode significar que ela não foi submetida. E se não foi submetida, ela não tem valor para o processo de manifestação de interesse, ou seja, significa que você não embarcou neste ônibus, apesar de ter comprado a passagem. E quem não embarca no ônibus não viaja. Ou seja, você tem apenas o preenchimento do formulário, mas não tem efetivamente um processo. E se este é de fato o seu caso, é urgente que tente organizar um outro processo, porque eventualmente nem direito a trabalhar em Portugal você pode ter. Agora, o seu processo está em análise. E isso significa que você, em breve, poderá receber 2 tipos de comunicação. A primeira, com o sucesso do pedido e o seu título de residência, que é o que esperamos. A segunda, com uma notificação e exigências documentais que eventualmente se verifiquem em falta. Acredito que esse segundo tipo de notificação seja mais improvável no seu caso. Mas se ocorrer, não se desespere. Faça, cumpra o que ele foi solicitado. E, se vier o seu título de residência, bem, já sabe, aí o seu processo se resolveu. Tenha atenção que são 90 dias úteis para a análise do processo. Até lá, aguarde. A situação na AIMA está caótica. Há cerca de 400 mil processos pendentes e muitas pessoas, inclusive, que nem sequer um processo têm. Quando você faz o visto de procura de trabalho, na verdade, você não faz algo pelo governo. Você não está beneficiando o governo. Você está beneficiando a si mesmo, em lhe fornecer, em se preocupar em ter melhores condições para fazer um título de residência quando chegar em Portugal. Mas, efetivamente, o governo em si, atualmente, não tem pretensões em apoiar as pessoas que estão a vir para Portugal. Na verdade, o que já se demonstrou é que o governo atualmente tem pretensões em reduzir o número de pessoas que vêm a Portugal. Por isso, tenha atenção em correr atrás de fazer o seu, porque depender do governo não serve para nada. Esse é o problema. Quem ainda está fora pensa que apenas comprar uma passagem e chegar facilita a vinda e, de certa forma, facilita a vinda, ou seja, do verbo vir a Portugal. Por quê? Porque complica a vida, que é o que ocorre depois que você chega a Portugal. Efetivamente, quem apenas vem fica com a sensação de facilidade, mas, infelizmente, depois que chega, começa a rodopiar pelo país sem saber o que vai fazer e como vai fazer para se legalizar. Às vezes não consegue nem sequer abrir uma conta bancária e, atualmente, não consegue nem encontrar um emprego sem que o patrão fique com medo de tomar um prejuízo financeiro ao contratar essa pessoa. Então, isso é complexo, dependerá muito do tipo de processo que você está a fazer, mas, supondo que seja um processo com base no contrato de trabalho, quando você foi e compareceu na AIMA, o processo se iniciou para análise
E isso significa que ele ainda não foi definido. Se ele estiver em análise quando você fizer essa mudança, pode ser que as informações na base de dados da AIMA já não correspondam com a realidade e que o seu processo comece a sofrer com atrasos e até lhe seja notificado para apresentar um novo contrato e os recibos de vencimento do novo emprego. Não obstante tudo isso, como você sabe, quando há problema, ele vem em caminhão. Se você mudar de emprego, pode ser que o seu novo empregador, depois de uma semana ou 2 semanas, chegue para si e fale: não vamos precisar mais da sua colaboração, vamos mudar de projeto. E aí você vai ficar desempregado com um processo que depende de um trabalho estável. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.